Meu nome é Maria Eva de Assis. E eu tinha uns 15, 16 anos, que eu comecei a olhar a carta, né? Aí depois eu fui fazendo oração, porque eu vi que as pessoas estavam precisando. Então eu comecei a fazer oração. Porque a minha mãe, ela benzia. E minha avó, a mãe da minha mãe também. Então eles passaram que isso para mim. Meu nome é José Luiz Papa, trabalho no IFLG, Campus Ouro Preto. Tenho minha profissão como técnico em análise clínica. E na música, sou baterista, toco violão, também instrumentos de som. Então, na minha vida profissional, eu divido em dois momentos. O momento lá do meu trabalho no IE e o momento na cultura, quando eu faço parte da banda Santa Cecília e do conjunto A Incrível Banda. Meu nome é Lélio Pedrosa Mendes, sou natural de Mariana, trabalho aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, na área de preservação do patrimônio. O carro-chefe é o ICMS Cultural. Meu nome é Ananias Romão, 22/4/1950. Vila de Bergolândia. Ainda criança, entendeu? Fui deixado no meio da estrada pela minha mãe. E eu amei. Quem cuidou dela no final foi eu. Eu chorando, ela me leva embora. E ela diz, volta para trás. Volta para trás. E eu, com um calçãozinho de saco de farinha de trigo naquele tempo, naquela época. E eu fiquei de porta em porta pedindo esmola. Patrimônio não está apenas nos lugares, mas nas pessoas que repetem gestos, mantêm práticas e dão sentido ao que herdaram. Esses saberes não surgem prontos. Eles se formam na memória, no convívio familiar, na observação silenciosa de quem veio antes. Em Mariana, este patrimônio se mantém vivo nas bandas, nos benzimentos e na espiritualidade. O cuidado e a fé atravessam a música tradicional da cidade e os ritos dedicados àqueles que se foram, mas que permanecem presentes nas marcas deixadas e nas histórias que continuam sendo contadas. E quem me trouxe para a banda? Não podia ser nada mais, nada menos do que o meu avô, né? Que a família hoje, a banda Santa Cecília, é uma família. Eu morei na Venceslau Brás, 322. E lá também eu fiz comida para vender. Foi onde que eu consegui juntar um dinheirinho para comprar um terreno ali na colina. E ali eu fiz uma casa. E fiz um terreiro. Mas o povo não queria levar as coisas a sério, então eu desisti. Então hoje eu tô morando aqui, mesmo em Mariana. Tem ali um quarto ali, onde que eu atendo as pessoas, rezo as pessoas que me procuram. Mas isso já vem assim, da família, né? Da minha mãe, que a minha mãe já benzia, minha avó. Eu tive meu avô também, que ele manipulava remédio, fazia remédio para as pessoas tomar para dor de cabeça, enxaqueca. Então a gente já tem isso no sangue, né? Já vem com isso no sangue. Mas o sangue, por si só, não guarda a história. Essa memória só permanece viva quando encontra quem a receba. Transmitir é um gesto de cuidado e confiança. Decidimos passar adiante aquilo que não apenas consideramos importante, mas que revela um pedaço de nossa identidade e que cresceu o bastante em cada um para se tornar uma expressão de vivência. O patrimônio nasce quando a herança vira partilha e a casa se expande para abraçar a comunidade. Eu tenho 3 filhos. Aí eles estavam pequenos, comecei a benzer eles, né? Como eu morava lá há muito tempo, e não, a minha família mora aqui, nesse bairro. E para mim era longe, né? Então a minha mãe passou para mim e eu fazia oração neles. E aí foi assim, eu comecei com meus filhos, benzendo meus filhos. Meu avô tocava, meu avô materno.
Quem foi um dos doadores desse espaço, né, contribuiu na época para que a gente pudesse conseguir terreno, foi meu avô por parte de pai. E nessa banda eu tenho, né, hoje não tenho mais um saudoso avô que apareceu, mas eu tenho tio, eu tenho irmão, eu tenho sobrinha, eu tenho filho, tá? E com certeza meus netos vão estar chegando aqui também. Eu tenho admiração muito grande pelo povo de Mariana, que me deu muito apoio, me ajudou. Nas horas mais difíceis, me ajudaram. Então eu considero como uma família, eu não tenho que reclamar nada de Mariana. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu encontrei muita gente boa aqui nessa cidade. Tanto a família quanto a fé não nascem apenas como um discurso. Elas nascem de uma necessidade, da falta de resposta, do momento em que o corpo, a mente ou a vida pedem um cuidado que às vezes não encontramos por nós mesmos. Essa fé não vive apenas nos altares, ela nasce da urgência. Quando o corpo dói ou a vida aperta, a tradição oferece o que a medicina nem sempre alcança: o acolhimento. Antes de ser religião, o saber transmitido entre essas gerações é uma forma de serviço e de cuidado contínuo. Eu lido com os espíritos desde os 7 anos de idade. Entendeu? Mas eu não tinha noção do que apresentava, nem que representava o espírito. Lá ele falava era assombração naquela época. Eu vi uma assombração. Entendeu? E realmente, de uns anos depois que eu me entendi que não era assombração. Eram os orixás aparecendo para mim. Uma forma de querer comunicar comigo ou me usar para servir alguém. Entendeu? Quando eu fui crescendo, eu fui vendo a minha mãe atendendo as pessoas e as pessoas sendo curadas, sabe? Então, a minha mãe dizia muita gente também. É uma pessoa que ajudou muita gente também. Então, o que eu faço hoje, a minha mãe fazia. Então, quando meus filhos passavam mal, ficavam com febre, naquela época não tinha assim médico, não tinha SUS, igual tem, né? Então a gente ia na oração. Era chá e oração. Assim que eu criei meus filhos. Na oração e com chá. O médico cuida da matéria e nós cuidamos da alma da pessoa. Uma benzedeira, tá? Você chega lá e estão lá. É a música. E às vezes ela precisa aprender aquela música. A banda é o quê? A banda é a música. A música é a arte. A arte é a vida, está em todos os lugares. Talvez a pessoa toca, é o maestro de uma banda, a mãe dele tem esse costume, essa tradição de benzer. Isso não diferencia, né? No caso de Mariano, não existe barreira. Eu acho que existe até um elo natural. Em Mariana, a fé e a arte se encontram no propósito comum, o serviço. Seja no terreiro, no altar ou na banda, a tradição só faz sentido quando é partilhada. O guardião do saber entende, cedo ou tarde, que sua vida pertence à comunidade e que parar não é uma opção. O patrimônio geracional é essa voz antiga que sussurra no ouvido de quem fica. Continue, porque isso é maior que você. Aí quando ela estava aqui, porque ela ficou muito tempo aqui, ela falava que para mim não parar, que eu não podia parar. Eu não entendia muito bem por que ela falava isso, mas hoje eu entendo, porque é um dom que você tem, né? É um dom que você tem, então você não pode parar. É uma missão que a gente tem, que não pode parar. Você põe um amor tão grande, um carisma tão grande com a banda de música, que você, além de cuidar, você começa a achar que isso aqui é seu. Isso aqui não é seu, isso aqui é de todos que estão, né, que envolvem, porque isso aqui é uma sociedade. Então você confunde. Então essa crença que a gente tem aqui, ela se torna às vezes até mesmo uma propriedade. Tudo eu conquistei, mas não sou dono de nada. Entendeu? Conquistei muitas amizades boas. Entendeu? Lugares para trabalhar. Amigos, pessoas que vêm na minha casa conversar comigo, tal como vocês. E como é que eu vou destruir? Não posso. Se não serve para mim, serve para outros. E a mesma coisa com a religião também. É.
A pessoa não é obrigada a gostar, é obrigada a respeitar. E quem quiser me criticar, primeiro conserte o mundo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu O patrimônio geracional não se limita apenas aos fazeres culturais e religiosos das bandas tradicionais, das benzeduras ou das práticas espirituais. O cuidado presente nessas expressões também se manifesta na materialidade preservada. O zelo que os fiéis dedicam a esses espaços, muitas vezes, é uma herança direta de seus antepassados, assim como a continuidade das datas sagradas que sustentam uma devoção singular, moldando a relação única de Mariana com a espiritualidade. E hoje Mariana é uma cidade mineradora. E com isso vieram, assim, hoje, se a gente for olhar, não sei, o índice, talvez 80% dos moradores, tanto flutuante como fixo, são pessoas de outras regiões, não, de outros estados, outros países. E com isso vieram várias religiões. Acho que a crença vai ficar simplificada no respeito. Porque, pra você ter uma ideia, a banda de música ela é considerada mais voltada na religião católica. Se você pegar a maioria das bandas de música, elas são advindas de igrejas. E nem por isso ela tem a porta fechada só para católica. Nós temos música aqui na nossa banda que é evangélica. Então a crença, né, para a gente não importa se ele é católico, se ele é de Olodum, ou de alguma benzeção, alguma coisa. Isso para nós não importa. Tá? A gente respeita a crença de cada componente que está aqui dentro. Hoje, Mariana tem dezenas, centenas de templos religiosos e era mais voltado para, como foi a primeira diocese do interior do Brasil, a sexta do Brasil, era praticamente 100% católica, né? Então tinha essa manifestação. E hoje, igual se tem, com a tecnologia, com o advento de muitas pessoas de várias partes do Brasil, isso está um pouco assim, né? Modificou muito. Aquela benzedeira que está ali não tem a oração, não tem a força que eu tenho, é diferente. Cada lugar que você vai é um tipo de oração que eles fazem. É outra crença, né? Tem muito lugar aí que benze, mas ele já benze diferente, né? Então cada um tem um jeito de benzer. Quem tudo na vida é Deus primeiro. Sem fé não tem como resolver nada. Perseverança. Você tem que estar em comunhão com Deus para Ele interceder na sua vida. A palavra-chave, eu acho que é respeito, né? Ensinar igual a pessoa aprende em casa, a educação dos pais, né? Você tem que ter respeito com as pessoas, respeito com... Então, um respeito com essas manifestações, né? Acho que é o primeiro passo, que aí a pessoa vai e flui naturalmente. É como se fosse uma horta aqui, né? Mas nasceu lá uma flor diferente, você não precisa, às vezes a pessoa se cortar, joga fora. Não, deixa crescer, que às vezes nasce uma flor bonita, né? Mas como manter acesa uma chama que depende da voz e do ouvido? Em um tempo que pede pressa e respostas digitais, o patrimônio geracional enfrenta seu maior desafio: encontrar nos mais jovens a paciência necessária para aprender. Nesse arquivo aqui você tem missa em latim, com 4 vozes, você tem motetos de Semana Santa, você tem orquestrações para conjuntos, você tem peças de harmonia, você tem dobrados sinfônicos e partituras. Nós estamos fazendo um trabalho agora aqui, aí o Vitor do Museu da Música está fazendo, digitalização de todo o nosso acervo, todo, porque a gente não vai mais pôr a mão nas partituras, porque são papéis de 1800, já vai alguma coisa. Deus é o orixá maior, Oxalá. E é dele que veio o conhecimento e toda a sabedoria que o povo tem. Entendeu? Então, pouco que eu sigo ensinando para aqueles que não têm nenhum conhecimento. Porque eu não sei tudo, porque tudo está na mão de Deus. Ninguém sabe tudo. Mas o pouco que eu sigo ensinando para outros que não sabem nada. Seria bom, né? Ter mais pessoas de fé que benzem as pessoas, que ajudam. Porque as pessoas que procuram a gente são pessoas que precisam de fazer uma oração espiritual. Precisa da oração. E teria que ter mais gente nesse ramo para atender as pessoas.
tá? Mas com o tempo pode aparecer alguém, pode vir alguém aí. O patrimônio geracional não se resume ao passado, ele acontece no presente. Quando um saber é transmitido, quando uma prática continua fazendo sentido, quando a fé, a música e o cuidado seguem sendo compartilhados. Em Mariana, esses saberes não estão guardados, estão vivos. Eles atravessam famílias, comunidades e histórias porque são praticados no cotidiano, pela oralidade, pelo cuidado e pela crença. No passado, a benzedeira era aquela pessoa que procurava. Hoje a pessoa vai na internet, já olha um remédio. Essa questão espiritual, psicológica. A pessoa vai no psiquiatra, vai no psicólogo, toma um remédio, né? Hoje, quantas pessoas estão tomando medicamentos aí para dormir? Então, pô, isso diminuiu um pouco essa fé que as pessoas tinham, né? E aí, com isso, as próprias pessoas mesmo, mais jovens, não têm muito interesse, né? É uma coisa assim que não tem uma escola, é uma tradição de família, às vezes, né? De localidade. Mas acontece que a maioria do povo eles não quer aprender, não quer ter conhecimento, quer chegar e encontrar, pedir e ganhar. Mas tem aquele compromisso e a paciência e a tolerância de aprender como eu aprendi, ninguém quer. Entendeu? Como o senhor aprendeu? Hã? Como que o senhor aprendeu? Como que eu aprendi? Respeitando a individualidade do outro. Começa por aí, o respeito pela religião de cada um. Eu fui aprender com o outro. Porque quem sabe mesmo não ensina tudo, não. Tem 3 filhos e 4 netos. E nenhum dos netos tem esse dom. Mas o mais interessante que eu achei, que veio uma neta agora, que tem 4 anos, que ela é muito inteligente, ela é muito esperta e tem a melhor, assim como eu vou falar, ela é média. Ela é muito inteligente, ela vê tudo, ela guarda tudo, ela é diferente. É diferente que eu falo assim, não que eu gosto mais, é porque ela tem uma coisa diferente, uma força diferente. Quantas pessoas passaram por aqui, né, e fizeram com que hoje nós pudéssemos estar comemorando 126 anos? Então, essas pessoas que já foram não são esquecidas. Sempre que a gente pode, elas são lembradas. Para isso existe a Semana Santa, onde a gente toca as marchas fúnebres. E é naquele momento que a gente está homenageando não apenas o nosso Senhor Jesus Cristo, mas todos aqueles que passaram por aqui, fizeram história e nos permitiram a continuidade. Então, a música, aonde que a banda liga em todos esses pontos que você colocou, através daquilo que ela faz, que é a música. Que é o seu pai? Sim, meu pai. Ele também ajudava minha mãe. Sabe? Ele que ficava na frente de tudo ajudando. Então ele morreu de acidente, né? Foi o destino dele, que todos nós temos nosso destino, né? A gente sabe que ele vai morrer um dia, mas você não sabe de quê, né? Então eu tenho essa lembrança. A única lembrança que eu tive dele é essa foto que eu tenho. É. Você guarda aqui dentro. Aí eu guardo aqui.